Torres demonstra interesse em delatar, segundo dizem as fontes da Polícia Federal. Então, tá aí, você vai ficar ruim com o Bolsonaro, né? Se não delatar, ele está lascado. E tem muito, ele vai delatar quem? Ele demonstra, os advogados negam, mas o Anderson Torres, ele abriu mão dos advogados que a família arrumou para ele e contratou advogados independentes, porque os advogados, a família não contratou advogados para Anderson Torres por bondade. Veja se a família deu para outros bolsonaristas caídos em desgraça advogados. Ela deu, provavelmente estava até pagando, porque a função deles era impedir o Anderson Torres negociar uma delação premiada. Tá? Então, realmente, a casa do Bolsonaro está caindo numa velocidade que aumentou muito depois que ele voltou. Na minha visão, demonstrando que as autoridades brasileiras preferiam acelerar a coisa. Veja que depois que ele voltou, falava-se em tentar condená-lo, torná-lo inelegível até o fim do ano, ou até pelo menos no primeiro semestre, e agora fala-se depois da Páscoa, porque tudo acelerou. Inclusive novas denúncias, novas investigações. Esse caso da PRF, que é matador. E o Anderson Torres, uma das primeiras frases dele na delação será alusiva à operação criminosa da Polícia Rodoviária Federal para barrar eleitores de Lula. Ontem foi divulgado, acho que pelo Metrópolis, que o critério determinado era barrar ônibus, carros que tinham pessoas vestidas de vermelho com bandeira do PT. A operação aconteceu principalmente no Nordeste, teve alguma coisinha no Sul, no Sudeste, tal, Centro-Oeste, foi principalmente no Nordeste e mais principalmente ainda na Bahia, onde o Lula chegou a ter mais de 80% de intenções de voto. Tal. Então, realmente são escândalos. Matadores, o que há contra o Bolsonaro, a gente talvez chegue a isso, mas eu vou antecipar um pouco, depois a gente pode discutir mais a fundo, se der tempo, é o seguinte, o Bolsonaro, ontem o Trump foi depor, se vitimizando e exortando o gado dele a fazer arruaça tal. Lá nos Estados Unidos, apesar de as leis serem mais duras, esse negócio de liberdade de expressão é levado a um paroxismo da loucura. Né? Mas a tática do Trump é uma droga para o Bolsonaro, até porque os crimes dos quais o Trump são acusados são infinitamente menos graves do que os crimes atribuídos a Bolsonaro. E muito menos provas, e muito menos. Então, quer dizer, o que há contra o Bolsonaro é muito mais grave. A tática do Trump não serve para ele, mas vai fundo, Bolsonaro, segue nessa, vai na tua. Entendeu? Eu acho ótimo que ele use essa tática, porque ele vai se lascar, não é? E veja a coincidência: o Trump foi lá tocar piano ontem, e hoje é a vez do Bolsonaro, no dia seguinte. E outra coincidência: o Trump foi acusado de 34 crimes, o Bolsonaro de 33. Né? Mas as coincidências param por aí, porque os crimes do Bolsonaro são absurdamente mais graves.